Vamos dar início à palestra da Casa Mulher Brasileira. É um equipamento que atua com rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres que foram vítimas de violência. A casa foi construída e equipada pelo governo federal a partir de uma iniciativa dos Ministérios de Direitos Humanos, gerida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Ninguém melhor para falar sobre isso do que uma das pessoas de grande importância para a implantação da casa, Camila Silveira. Camila, tá contigo. Obrigada. Tá bom. Gente, boa tarde. Primeiramente, agradecer a gentileza do convite, né? Eu até tinha prometido para mim mesmo que eu ia dar um tempo em falar sobre a política das mulheres. Mas aí eu e a Bia, a gente ficou trocando tanta coisa em comum e isso nasceu de uma limpeza, né? Eu agora voltei para as minhas origens, estou aqui no Instituto Cuca, né? Voltei para ser gerente daqui, uma experiência muito bacana, porque eu me sinto muito à vontade nessa casa, porque eu fui da ordem de serviço do Cuca Barra, quando eu era jovem, né, de que a gente estava ainda lutando pelo orçamento participativo do BID, e é uma trajetória bem bacana, bem bonita, que eu gosto muito, porque aí depois disso eu fui coordenadora do Fundo Municipal de Juventude, e aí me tiraram da juventude para me levar para a política de mulheres, né. E foi uma experiência e um presente maravilhoso, de um convite inusitado, porque eu estava já de malas pronta para ir para o Maranhão, para ficar lá na política de juventude do Maranhão, e recebi esse convite do Elcio Batista, que hoje é o nosso vice-prefeito, e do governador Camilo Santana, que eu só tenho a agradecer, porque foi uma das experiências mais emocionantes, mas também uma experiência muito sofrida, muito dolorida, porque a gente falava de muita dor, de muita violência, e de que a gente, e esse sentimento se externa da dor, da violência. Boa tarde, Jéssica, porque a gente sofre mesmo, né? Eu digo muito isso para todas as mulheres. Infelizmente, nós não somos vistas como seres humanos. As mulheres hoje, dentro dessa sociedade patriarcal, misógina, homofóbica, transfóbica, ela não enxerga as mulheres como seres humanos, né? E eu digo isso por tudo aquilo que a gente vivencia, por tudo aquilo que a gente passa. Se a gente for aqui contar aqui, Jéssica, Bia, que estão aqui presentes, forem contar aqui uma história de que se já viveram alguma violência, a gente talvez vai contabilizar nos dedos essa violência, que a gente fala que as meninas também são mulheres, né? Elas também são transvestidas com o corpo de mulher, mesmo tendo essa inocência, né? Então, chegando à política de mulheres, a nossa Casa da Mulher Brasileira, que eu carinhosamente chamo de Complexo Maria da Penha. Por que nasceu a Casa da Mulher Brasileira, só para contextualizar para vocês? Tinha uma grande discussão dos movimentos de mulheres em ter um equipamento que funcionasse para a política pública de mulheres. E a gente tinha, na verdade, por exemplo, as delegacias, a gente tinha o centro de referência. Nós começamos com a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei nova, uma lei extremamente jovem, né, o juizado, o MP, a Defensoria Pública. Mas o que se notou durante todo esse processo, inclusive nessa avaliação nos quase 10 anos da Lei Maria da Penha, foi quando as casas começaram a ser construídas, é que a gente revitimizava essas mulheres. Nós era as pessoas que libertava, acolhia, protegia essas mulheres, mas a gente também revitimizava essas mulheres. Então, a necessidade da gente reunir todos esses equipamentos que são da rede de enfrentamento à violência contra nós mulheres. Por que eu digo violência contra nós mulheres? Porque eu acho que a gente precisa se incluir sempre, sempre. Porque a gente não está munida dessa violência, né? A gente pode sair agora na porta, pegar um ônibus ou ser assediada. Então, por isso, sempre a inclusão do nós, que eu acho isso muito importante. A outra discussão
dentro desse processo da construção da Casa da Mulher Brasileira, era a gente ser essa porta de entrada, era a gente ter ciência que a gente iria ser esse hospital de urgência e emergência, mas também que a gente podia ser um exemplo de unidade básica, que é quando ela notou que tem uma violência, quando ela notou que se ela está naquela dúvida, se ela sofreu ou não violência, ela poder ir na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, hoje, aqui em Fortaleza, ela tem um diferencial maravilhoso e extraordinário, porque a gente conseguiu unir todos os equipamentos. Inclusive o nosso caçula, a nossa caçula, na verdade, que é a autonomia econômica das mulheres, que hoje muito bem coordenada aí pela SPS, né, que é a doutora Socorro França, na coordenação quem está na casa é a Daniele, que são coisas maravilhosas e extraordinárias. E foi uma das experiências mais lindas que eu já vivi nesse processo, porque eu sou da época que a gente tinha só a delegacia da mulher, né, para levar como essa urgência e emergência, mas a gente depois perdia o contato com essa mulher. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela nasce com esse complexo de diálogo, de que a gente sente, né, com todos, e fale com a juíza, fale com a promotora, fale com a defensora, fale com a coordenadora da casa, fale com a delegada, fale com a polícia militar, que também está dentro da casa, né, para que a gente possa ter essas questões relacionadas e solucionadas. Ah, Camila, mas por quê? O porquê, né? Quando a gente fica montando os protocolos de atendimento à violência contra nós mulheres, a gente pensa numa série de coisas que são importantes e primordial para a nossa luta. Uma delas é que eu costumo muito a dizer, se a gente tem 1000 casos de violência contra nós mulheres, nós vamos ter 1000 especificidades. Por quê, Camila? Por quê? Porque a gente está falando de mulheres diferentes, de mulheres diversas, e a Casa da Mulher Brasileira, ela atende desde aquela mulher que tem 4 filhos, as mulheres que não têm filhos, as mulheres que são doutoras, as mulheres da Umbanda, as mulheres cristãs, as mulheres que se declaram evangélicas. Então, é uma diversidade muito grande. Gente, o nosso nível, né, de atendimento da Casa da Mulher Brasileira, ela é todos, ela é da mulher preta, a mulher branca, ela é da mulher hétera, a mulher lésbica, ela é da divorciada, ela é da casada, ela tem uma série de diversidades. Então, essa é a necessidade de sempre a gente está em diálogo permanente e constante dentro da casa, justamente com a gestora desses processos, que existe um comitê gestor dentro dessa casa, que participam todas, né? Participam essas todas que eu já citei, de forma tranquila, ordenada, né? E de forma de diálogo e de outra. Esse processo de protocolo de atendimento às mulheres em situação de violência, ele não é um protocolo congelado, ele é um protocolo que faz com que a gente, por exemplo, modifique ele de acordo com as nossas necessidades. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Não dá para a gente atender uma mulher de Fortaleza como a gente atende uma mulher de Maracanaú, como a gente atende uma mulher de Quixadá, do Cariri. Tudo bom, Conceição? Beijo para ti. Seja bem-vinda, Marcondes Conceição. Então, assim, a gente não pode fazer esses processos de atendimento de forma diferenciada. Então, por isso que a gente constrói todo esse atendimento e esse processo da Casa da Mulher Brasileira de forma coletiva. O que é que hoje tem dentro da Casa da Mulher Brasileira? Uma delegacia, 24 horas, né? Que é uma delegacia que existe mulheres extraordinárias e homens extraordinários no processo de atendimento. A gente tem um juizado, que pela primeira vez, depois que a gente construiu a Casa da Mulher Brasileira, a gente finalmente conseguiu ter 2 juízas, porque até hoje, desde esse processo de construção da Lei Maria da Penha, só é apenas a doutora Rosa, então a gente passa a compor também com a doutora Germana. Para nossa felicidade, também se amplia
o Ministério Público, né? A gente tinha o doutor Anaildo, que começou todo esse processo de construção, um homem maravilhoso, extraordinário, inclusive era o único homem, né, que estava dentro do processo da rede de enfrentamento à violência contra nós mulheres, e a Defensoria Pública, né, que se iniciou com a doutora Elizabeth, com a doutora Mônica Barroso, e agora está com a Kelly, com a Geritza. Então, possui aqui todo um processo de construção, né? Os centros de referência das mulheres também, que sempre teve o estadual, que era o CERAM, e sempre teve o estadual, as nossas casas-abrigos, que também participaram desse processo de construção. A Casa da Mulher Brasileira, gente, só para vocês terem uma ideia, ela foi construída da desembargadora até a pessoa que estava no processo de construção da Casa da Mulher Brasileira, né, em todo o processo. Então, a gente teve que, na verdade, primeiro fazer um processo de implementação da casa, para a gente entender que a gente estava acertando, lembrando que, como eu falei no início, o objetivo dessa casa era não revitimizar as mulheres, era para que as mulheres, elas não passassem mais ter essa via sacra. Camila, explica mais para a gente o que é essa via sacra. Vou dizer aqui uma coisa para vocês, elas chegavam na delegacia e davam um depoimento. Vocês imaginam você ser uma mulher violentada, estuprada, estar com seus filhos no braço, o seu agressor está te esperando em casa, aí você conta toda a história. Aí você chegava na Defensoria Pública, contava novamente a história. Você chegava no Ministério Público, contava novamente a história. Então, a Casa da Mulher Brasileira, inclusive, desenvolveu um sistema para isso, que é o Sistema Atenas, para que a gente pegasse os depoimentos únicos, os depoimentos precisos. Claro que a gente ainda tem as nossas fragilidades, e claro que nós ainda estamos em construção e desconstrução de algumas coisas. Isso é óbvio. Por exemplo, a gente sabe que a Casa da Mulher Brasileira tem um atendimento muito demorado, mas porque as mulheres ainda demandam muito, porque nós estamos, sim, vivendo numa pandemia de violência contra nós mulheres. E a Casa da Mulher Brasileira, ela não só absorveu as questões relacionadas à Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física. Ela absorveu todas as violências contra as mulheres, com exceção das violências urbanas e o tráfico de mulheres, que isso foi uma luta do movimento de mulheres. Isso foi uma luta de um GT de delegadas criado com a política pública de juventude do Estado, governo do Estado e a sociedade civil. Ou seja, todo esse processo teve uma construção, porque não justificava a gente ter um equipamento daquela magnitude e as mulheres vítimas de violência sexual fossem atendidas em uma delegacia comum. Então, só para deixar aqui claro, né, para quem não entende ou ainda não teve a oportunidade de ler sobre a Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha, obrigatoriamente, são os agressores que têm convivência doméstica e familiar com aquela mulher, né? Então, a gente acabou construindo esse processo também. Então, uma outra coisa que a Casa da Mulher Brasileira também absorveu, porque também já era tarefa da DDM, são as crianças vítimas de violência. Então, no nosso plantão, que é de 7 horas da noite até as 7 horas da manhã, nós também atendemos as crianças vítimas de violência. Isso, na verdade, fica um pouco confuso, em alguns momentos não foi visto isso com bons olhos, mas também não era justo a gente também jogar essas crianças numa delegacia comum. Claro que hoje, inclusive, tem um GT maravilhoso, extraordinário, trabalhando todo esse processo e construindo, como que de forma também eles vão construir o complexo deles de atendimento às crianças em situação de violência, porque nessas crianças a gente também atende tanto meninos como meninas. Então, a gente queria partilhar com vocês também um pouco desse funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Casa da Mulher Brasileira é 24 horas, ela fica ali na Couto Fernandes, passa mais de 34 linhas de ônibus, fora o metrô, né, que para ali ao lado da estação, né, tem uma loja de automóveis em frente ao IBAMA, e ao lado é a Casa da Mulher Brasileira. E a gente conta com diversos atores nesse processo. Desses todos que eu falei aqui, a gente conta com um para a gente que é fundamental, que é a Polícia Militar. Hoje a Polícia Militar tem GAV em praticamente
todas as regionais de Fortaleza, todos os atendimentos, e isso funciona também, esse boletim de ocorrência, porque é de obrigação também da nossa delegacia da mulher, perceber se essa mulher está ou não em situação de risco. E dentro desse processo lá, ela também pode pedir uma medida protetiva, né? E ainda tem as ações condicionadas, que as mulheres, infelizmente, elas não podem retirar a queixa, né? Então, assim, tem uma série de coisas que são fundamental. Por que a gente fala em via sacra? É tão complexo, gente, a violência contra nós mulheres. Só para vocês terem uma ideia, uma defensoria pública, que é um dos nossos únicos núcleos de atendimento que nós temos hoje em Fortaleza, para uma mulher, ela pode chegar até fazer quase 14 petições. Uma mulher. Uma mulher. E por aí vocês tiram como é árduo o trabalho. Eu não estou mais na Casa da Mulher Brasileira, né? Eu, na verdade, apenas ajudei no processo de implementação da casa e ainda fiquei lá por mais quase um ano nesse processo, mas a Casa da Mulher Brasileira, ela tem esse papel muito significativo. Às vezes as mulheres não querem denunciar, não estão prontas, elas querem ser ouvidas, mas isso é o mínimo, porque a gente consegue mais que ela saia, pelo menos com um boletim de ocorrência, do que com a denúncia própria. E claro que todos esses boletins de ocorrência, todo esse processo, também são diálogos. As medidas protetivas, no tempo que eu estava muito responsável pela Casa da Mulher Brasileira, eu tinha esses dados mais à mão e mais na ponta da língua, mas só para vocês terem uma ideia, as DDMs, no auge de 2019, ela era a delegacia mais movimentada do estado do Ceará. Inclusive, quem ficava abaixo dela era a divisão de homicídio e a delegacia de Juazeiro do Norte, que atende 26 municípios. Por aí vocês tiram, que eu acredito que isso não mudou, porque a pandemia, na verdade, ressignificou a forma de violentar nós mulheres, né? Mas eu acredito que ela continua ainda em primeiro lugar em atendimento, né, às mulheres em situação de violência. E o mais interessante disso tudo é que a delegacia da mulher, ela não é uma delegacia apenas inicial, ela é início, meio e fim. Que é isso que quer dizer, Camila? É que ela faz o boletim de ocorrência, abre o inquérito policial, faz a investigação, ela faz todo o processo, ela finaliza todo o processo. Só para vocês terem uma ideia, a divisão de homicídio, ela também faz esse processo, mas ela também pode designar todo esse trabalho para os distritos, né? Que aí seria um auxílio desse processo da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira hoje, só para vocês terem uma ideia, ela faz numa base, de uma média, dos últimos dados que eu acompanhei, quase 60 atendimentos por dia, né? Então, assim, são muitas mulheres. Então, a gente precisa ter mais esse olhar, precisa entender o que é a Casa da Mulher Brasileira. A gente passar por um processo de violência não é fácil, acompanhar uma amiga, um familiar, também não é fácil. Eu digo muito isso para as pessoas. Nós nunca vamos estar pronta para sofrer violência. Nem eu, nem vocês. A gente nunca sabe como agir. Tem uma coisa tão entranhada nas nossas almas femininas, que é que a gente, às vezes, ainda até, a gente mesmo sofrendo ali uma violência, a gente se pergunta se a gente sofreu violência ou não. Então, tudo isso são muitas particularidades. Eu sei que hoje eu digo muito isso para todo mundo. Onde tem uma mulher violentada, existe uma família inteira violentada. Onde tem uma mulher em situação de violência, existe uma família adoecida, né? E o papel da Casa da Mulher Brasileira é esse: acolher, libertar e cuidar das mulheres. Porque as nossas mulheres precisam de cuidado. E essa casa, ela não nasceu por acaso. Gente, as mulheres, né, que era uma coisa que eu ia falar anteriormente, que é da minha experiência com a economia da Casa da Mulher Brasileira específico, eu não reconheci duas meninas que eu fui responsável pelo atendimento delas,
quando eu fui entregar o certificado da primeira turma. Eu não reconheci elas, porque elas chegaram tão machucadas, com os rostos tão deformados, que quando elas passam por esse processo de liberdade, de libertação desse ciclo de violência, elas se tornam outras mulheres, um outro olhar, uma nova vida, uma nova concepção, até de beleza, né? Porque eu vi elas maravilhosas, cabelão longo, escova. Eu jamais na rua reconheceria elas, porque a Casa da Mulher Brasileira, ela infelizmente ainda recebe as mulheres assim. Eu queria muito que a Casa da Mulher Brasileira ela fosse um espaço de também receber as mulheres no início da violência, porque seria muito mais fácil para a gente poder libertá-las. Porque, infelizmente, muitas delas ainda procuram a Casa da Mulher Brasileira quando têm sido agredidas, estupradas, violentadas, quando tem todo o seu patrimônio depredado, saqueado, que já está com a saúde mental adoecida, né? Então, a gente tem esse processo, sim, relacionado às mulheres em situação de violência, né? Então, é uma coisa que eu acho, assim, muito particular, sabe? Eu queria muito que a gente ainda evoluísse muito como seres humanos, enxergassem as mulheres em um potencial extraordinário de empatia e sororidade, né? A Casa da Mulher Brasileira, sim, ela nasceu exatamente para isso. Você pode, sim, solicitar a medida de urgência, né? Inclusive, um dos únicos nossos diferenciais, Jéssica, é que a Casa da Mulher Brasileira, a medida sai em 24 horas. Aí você pode perguntar assim, Camila, mas eu tenho uma amiga minha que faz um mês que não recebeu. Nós também temos esse problema. O que acontece hoje na Casa da Mulher Brasileira relacionada às medidas protetivas? As delegadas imediatamente fazem o pedido, né, de acordo com o relato e o depoimento das vítimas, elas encaminham para a doutora Rosa, para a doutora Germana. A doutora Germana e a doutora Rosa, assim, que são mulheres extraordinárias, fazem os deferimentos dessa medida, se elas, né, notarem que aquele pedido é essencial para salvar a vida das mulheres, né, até mesmo porque quase todos, a delegada já fez essa leitura, então entende que é necessária a medida protetiva, mas a notificação dessa medida ainda é o nosso gargalo na rede de atendimento e de proteção à violência contra nós mulheres, porque a gente depende dos oficiais de justiça, né, e das oficialas. Então, ainda tem essa questão relacionada às medidas protetivas, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tá. Estão pedindo para inserir meu nome e meu cargo, é? Mas tudo bem, depois eu vejo isso com as meninas. Mas então, gente, a Casa da Mulher Brasileira é essa parte. Como é que se dá esse processo? Você entra na recepção, você vai para o centro de referência para a mulher, para um atendimento psicológico, e você é dirigido para os setores responsáveis no qual você quer atendimento. Geralmente, eu acredito que quase 80% das nossas demandas seja direto para a delegacia, né? As outras são agendamentos, são petições iniciais, são denúncias no MP, são atendimentos na autonomia econômica, né, da Casa da Mulher Brasileira, ou notícias de familiares, né, porque vocês sabem que a gente também abriga as mulheres em situações de violência através de 2 casas-abrigos hoje, que existem em Fortaleza. Existe uma em Fortaleza e uma do estado do Ceará, desculpa, né? E estamos num processo de construção de uma casa lá no Juazeiro do Norte, tão pedida e tão desejada para trabalhar as mulheres em situação de violência, tá? Acho que é um pouco isso. Espero não ter sido muito rápido, mas é a ânsia também de falar um pouco do que é a Casa da Mulher Brasileira. Se alguém tiver dúvidas sobre os papéis dos órgãos, eu também posso ajudar aqui. Inclusive, ontem mesmo, conversei com a doutora Roberta, falando que ia dar esse bate-papo aqui com vocês sobre a Casa da Mulher Brasileira. Mas, gente, para concluir, eu queria só dizer aqui um pouco para vocês. A violência contra a mulher, ela acontece a toda hora e a todo momento. Isso não tem jeito. Nós não estamos livres. O que mais nós precisamos hoje
é olhar uma para as outras e achar que, por exemplo, uma batida de trinco às vezes não pode ser uma batida no trinco. É achar, por exemplo, que quando uma mulher some, né, não é por acaso, não é uma enxaqueca, ou não é porque ela é fresca, né, como a povo adora dizer, né, numa linguagem bem popular, mas que a gente precisa ter um novo olhar. E claro que a gente se envolve muito nesse processo de violência doméstica e familiar, mas eu queria dizer uma coisa mais maravilhosa ainda, é muito prazeroso libertar uma mulher. É emocionante. Quando eu olho para trás, eu fico toda a vida dizendo que eu quero sair da política de mulheres, e sempre muitas pessoas me procuram para se libertar do processo de violência, mas é muito bom. É muito bom ver as mulheres livres, lindas, elas ficam lindas, gente. Você encontra elas adoecidas, e quando elas saem desse processo de violência, é um negócio ensurdecedor. Vou só responder aqui a Jéssica, que perguntou sobre o que é violência patrimonial. Violência patrimonial é tipo assim, me dá aqui o teu celular, é apreensão do celular, ou então é ele dizer que tem a sua casa, saia da casa, a casa é minha, seus filhos vão ficar sem a casa, ele destruir o seu patrimônio, né? Então ele, por exemplo, ele que controla o seu dinheiro, o cartão que você recebe do seu salário fica com ele, então isso são violações patrimoniais, né? E claro, né, gente, não posso deixar de falar aqui sobre as violências, que elas começam de forma muito sublime, né? Elas começam de forma, que batom é esse? Que roupa é essa? Tu vai assim? Parece assim, aquela pergunta, né, que os homens fazem, tu vai assim, parece que você tá com a cabeça de dragão, né, mas não, ele tá questionando a sua roupa, o tamanho, se é transparente, se é curta, senta aqui, deixa eu ver teu celular. Então, tudo isso são os estopins da violência, né. Eu lembro muito, né, meu marido detesta, viu, gente, que eu falo que eu conte essa história, mas eu gosto de contar, porque eu acho que o machismo, ele é uma desconstrução do ser humano, e nós também, que somos feministas, militantes de direitos humanos, também estamos nesses processos de desconstruções, né? Eu lembro que uma vez eu estava no bar, dançando com as amigas, tomando cerveja, obviamente, porque nós somos dessas, e aí ele me ligou, né, eu toda feliz, atendi, oi, amor, tudo bem? Aí ele perguntou, tu tá onde? Aí eu disse, eu tô aqui, né? Que eu ainda não tinha entendido, eu tô aqui com as meninas no bar. Aí ele, tá, se divirta. Aí acabou a ligação, eu achei fofa. Oh, que mulher linda. Quando foi num novo processo, ele me ligou de novo, com 15 minutos depois. Sim, mas só para te perguntar, mas tu tá onde? Aí eu disse, aqui no Benfica, o famoso Benfica, né? Aqui no Benfica. Aí ele, sim, mas tu não pode dizer o nome do bar que tu tá? Só que aí o tom da voz mudou um pouco, sabe? E aí, nessa hora, eu travei, né? Aí eu perguntei para ele, tu tá vindo para cá? Aí ele disse, não. Aí eu disse, pois então tá, depois eu te ligo, um beijo, amor, tchau, eu te amo. Aí, desliguei o telefone, né? Porque eu notei que iria começar ali uma relação de controle. Ele não estava indo lá porque ele queria me encontrar, porque ele queria me ver, né, feliz, dançando. Ele estava lá porque ele queria saber, né? Aí ele, não satisfeito, liga 15 minutos depois. Quando tu chegar em casa, tu me liga, tá? Aí eu disse, eu não sei que horas eu vou chegar, não posso ligar. Beijo, amanhã a gente se fala. Desliguei o telefone de novo. Mas o que eu quero dizer isso para vocês? Isso foi uma forma de eu me blindar na minha relação com ele. Mas também de enxergar que esses estopim e essas coisas do cotidiano é que vão levando a gente às relações adoecidas. Que vão levando a gente àquela pergunta, onde tu tá? Não, onde tu tá não. Pergunta como é que eu tô. Pergunta se eu estou bem. Pergunta como foi meu dia, não com quem eu tô. Pergunta se eu quero te encontrar, porque eu quero, né? Eu quero te ver, né? Então, assim, eu lembro uma vez que uma das alunas da Unifor ligou para mim e perguntou assim, Camila, como é que a gente foge dessas enrascadas aí e não namora com um agressor? Eu disse, gente, infelizmente é impossível saber. Ninguém é pedido em namoro levando um tapa na cara. Muito pelo contrário. A gente se apaixona pelo doce,
pelo amor, pelo carinho, pela forma da que a gente é tratada. E aí, no processo da construção de relação, é que a gente vai entendendo como as relações ficam adoecidas. De ciúmes, né, que às vezes o cuidado se disfarça com ciúmes, tá, gente? Que essa história que eu contei aqui, que é um pouco isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente quer ter muito cuidado, mas às vezes não é cuidado, é controle, é ciúmes, né? Então, eu acho que a gente precisa deixar muito claro isso nas nossas relações, jogar nas mesmas línguas, porque é o que eu digo, nós ainda somos machistas. Quando eu digo nós, é a sociedade. Eu sou mãe hoje, né? A mesma sociedade que me cobra para ser mãe é a mesma sociedade que não me deixa amamentar publicamente. Né? É a mesma sociedade, por exemplo, né? Vamos aqui, eu perguntar aqui a Bia, só para a gente causar constrangimento coletivo, né? Mas, por exemplo, quantos dos nossos equipamentos têm berçários? Né? Ou não vamos tão longe, para não exigir muito das pessoas, mas tem trocador, que é uma coisa básica, que é para você trocar a criança dentro de um banheiro de forma tranquila. Então, essa sociedade que te oprime para você exercer a sua maternidade, porque é só assim você recebe um vale, é a mesma sociedade que também não cuida de você. Quer dizer que o engenheiro nunca se preocupou que tem que ter um trocador dentro dos espaços? Né? Só que hoje nós estamos emancipadas, né? Assim, num sentido financeiramente, economicamente, somos donas do nosso nariz, temos o controle da nossa vida, mas a gente tem uma vida fragilizada de tudo, desde uma rede de proteção, né? Eu digo muito isso, eu nunca vou saber o que é ser uma mãe solteira, nunca. Nunca vou saber o que é ser mãe e não ter uma rede de atendimento, porque a minha funciona. Porque a minha mãe, a minha sogra, ela diz, minha filha, eu não quero que você sofra o que eu sofri. A minha sogra, com 3 dias de cesárea, ela teve que carregar a lata na cabeça para poder dar banho na criança. Né? Então, assim, a empatia, né? E hoje eu virei a doida das mães, tá? Eu não posso ver uma mãe que ajuda, a senhora quer água, a senhora quer isso, sente aqui. Aí a pessoa fica até com medo, às vezes, né? Fala, meu Deus, quem é essa pessoa louca? Porque depois eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu deixei de ser solidária? Será que eu deixei de ter empatia? Será que eu deixei de cuidar das minhas colegas, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vim do Bom Jardim, eu nasci lá, me criei lá, e ainda moro na mesma rua com as minhas mesmas amigas. E tem até uma brincadeira bem legal, assim, que eu fui a única que tive filho com 32 anos, mas eu fui madrinha com 14. Né? Hoje os meus afilhados pegam na minha cabeça e falam assim, oi, madrinha, né? Porque eles são mais altos do que eu, aí se encosta assim, oi, madrinha. Né? Assim, e eu que sou a pessoa que tive filho tarde, né? Mas, assim, só para vocês terem uma noção, nós temos mais de 600 meninas grávidas só em Fortaleza, adolescentes, jovens, né? O que está faltando para nós, mulheres? Né? Não é só educação, direitos sexuais e reprodutivos, não é só evitar a gravidez, é de que essa gravidez também vai lhe dar um vale sociedade. Né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que pensar. A gente não chega numa violência doméstica à toa. Né? Eu lembro que quando eu estava grávida, o nome da primeira filha, Eva, aí eu chorei muito, porque eu estava no auge da coordenadoria de política para as mulheres, e eu estava muito envolvida com os 2 pés na violência doméstica e familiar. Eu descobri que era mulher. E aí eu depois fiquei me perguntando, aí eu chorei muito, aí o meu marido, mas por que tu tá chorando? Aí eu disse, porque eu vou ter que ensinar ela como não ser estuprada. Um dia eu vou ter que ter essa conversa. E não vai ser na geração dela que eu vou conseguir romper essa conversa. De que ela não pode confiar nos homens. Vocês já pensaram nisso? Que louco, né? Claro que eu ainda não tive essa conversa com a Eva, né? Ela ainda é uma picotinha ainda, mas um dia ela vai chegar, porque a minha geração não conseguiu romper isso. E talvez a geração dos filhos da Eva não vão conseguir resolver se ela decidir ter filho. Né? Então, assim, só para a gente também ter uma dimensão que todo esse processo de diálogo e de construção da Casa da Mulher Brasileira, eu lembro que eu era muito criticada, que eu dizia assim, eu não vejo a hora dessa Casa da Mulher Brasileira acabar. Ah, menino, o quê, Camila? Eu disse, não, porque eu trabalho todo dia, eu acordo todo dia para a violência doméstica familiar acabar.
Eu quero um dia poder passar pelaquela estrutura da Casa da Mulher Brasileira e dizer, aqui foi um centro de enfrentamento hoje à violência contra a mulher, e hoje a gente não precisa mais. Porque eu acho, gente, que tudo que a gente constrói hoje é para que a gente tenha um horizonte relacionado a violações de direito para um fim. A gente tem que pensar no fim dele. A gente não tem que só pensar na implementação dele, de como ter ele, mas de como acabar, de avaliar o que não está funcionando, por que a gente não está libertando nossas mulheres, por que as mulheres só crescem e crescem, a gente divulga. A Lei Maria da Penha hoje, a cada 10 brasileiros, 9 conhecem a Lei Maria da Penha. 9 conhecem, ou já ouviram falar, 9 conhecem, ou já ouviram falar, né? Aí por isso que fica aquelas piadinhas, e o João da Penha, e o José da Penha, não vai ter não, Camila, né? Porque é uma lei muito conhecida, né? E é uma lei que você, né? Quem já não ouviu uma mulher apanhar? E uma outra coisa, né, gente? Os nossos corpos, as nossas vidas sempre estão em rodas de debates, em coletivos e em discussões, né? A gente não pode tocar na palavra aborto, né, que as pessoas já, nossa, lá vem a aborteira, né? Não é isso, não é isso. Fortaleza, em 2006, era a terceira capital que mais fazia aborto clandestino. Clandestino. Me diga que impacto de política pública isso pode ter. Eu não estou nem falando de legalizar o aborto, não. Eu estou falando mais na frente, ou mais lá atrás. Mais lá atrás. Certo? Não estou falando da gente ter essa política pública ainda, eu estou falando de lá atrás, né? Assim, isso é um número assustador. E outra, na época, essa pesquisa dizia que eram as mulheres negras, mais de 73% eram essas mulheres que faziam. E outra, que eu mais me assustava ainda, eram meninas entre 14 e 21 anos. Então, só para a gente ter uma noção que a gente ainda tem, né? Por isso que eu digo, quando a gente fala de violência doméstica e familiar, a gente tem que falar com todas as nossas desamarras, né? A gente tem que ter desamarras. Primeiro, para apontar os problemas, fazer os apontamentos, inclusive dizer onde a sociedade civil está errando, onde o poder público está errando, onde o judiciário está errando e onde o parlamento está errando. E onde estamos acertando, né? Então, assim, a gente precisa ter essa, porque a gente não conseguiu vencer, a gente conseguiu pequenas vitórias, que é ter Gente, a Delegacia da Mulher Brasileira foi implementada no meu primeiro ano de gestão como coordenadora de política para as mulheres, isso depois de mais de 20 anos de existência. A mulher, quer dizer que a mulher só podia ser agredida de 8 até às 18 horas, depois disso tinha que distribuir senha. Tinha que contar, por exemplo, com a maravilhosa Rena, que ficava até 10 horas da noite, atendendo as mulheres para que ela não volte. Quantas vezes a gente estava dentro da delegacia, as mães chegavam com seus filhos e diziam, doutora, não vou embora daqui não, é aqui mesmo que eu vou dormir. Aí botava o lençol, botava os meninos, aí dizia que não tinha para onde ir, porque os nossos equipamentos só funcionavam até às 5 horas da tarde. Como é que eu ia atender essa mulher que trabalhava? Como é que eu ia atender essa mulher que ia deixar o filho em casa? Hoje, a maioria das mulheres que querem denunciar primeiramente a violência, elas vão deixar os filhos em casa, dão um balão no agressor, né, literalmente, vão para a casa da mulher brasileira e voltam, às vezes nem almoçam, para poder entender o que está acontecendo com elas. Né? Então, eu acho que isso é todo um processo, e eu acho que a gente tem que desconstruir tudo isso. Isso é extremamente importante, a gente se abrir, e outra, a gente não achar que aquilo ali é uma violência normal. A gente não entender, gente, em briga de marido e mulher, realmente a gente não se mete não, a gente chama a polícia. Chama a polícia, faz a denúncia, diz que 100, diz que 180. Nós precisamos colocar isso no nosso cotidiano, tarefa de casa. Eu soube que a minha vizinha está sendo violentada, diz que 180. Eu soube que tem uma criança violentada, diz que 100. Porque é imprescindível isso. Nós só vamos conseguir entender a violência. E outra, a gente ainda tem que aprender a denunciar, né? Eu vou, só para concluir de verdade agora, bem rápido, eu teve uma época que a Maria da Penha me ligou uma vez, dizendo assim, Camila, você não vai acreditar,
Eu peguei e liguei para o 180 para denunciar uma violência. Eu disse, foi mesmo, Maria, como foi? Não, aí eu fui dizendo para a mulher, eu sou a Maria da Penha. A mulher, tá certo, eu já entendi. Não, mas eu sou a Maria da Penha, a Maria do nome da lei, né? Então, assim, e ela não entendia e a viatura não chegou. Eu disse, não, gente, não pode, eu vou aqui saber, entender. E fui para dentro do CIOPS. Quando a gente chegou dentro do CIOPS, aí eu fui pedir para ler todas as gravações, algumas gravações, claro, não todas, para mim entender como é que as pessoas denunciavam a violência doméstica e familiar. Gente, é mais ou menos assim, ó. Alô, tudo bem? Não sabe o que é, porque tá tendo uma briga aqui. É uma briga. Eu acho que é o meu vizinho com a minha vizinha. É uma briga, eu acho que ele tá batendo nela. Tá? Tá, tchau, beijo. Tá. Aí desliga o telefone. Então, até para isso, a gente precisa. Aí, uma outra ligação é gritos, né? Gritos. Tá ouvindo? Ó, ele vai matar ela. Aí aparecem os gritos, né? Vocês estão ouvindo? Ele vai matar ela. Só que o que eu queria dizer para vocês, que toda vida que a gente for denunciar uma violência doméstica familiar, a gente tem que ter a tranquilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu estou aqui na rua tal, 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 endereço tal, tal. Eu estou presenciando um homem agredindo uma mulher. Não é diferente? Não é diferente a fala? Porque a gente sempre vai pensar que é uma briga. Para a gente, briga é discussão, né? Sempre a gente pensa que briga só é discussão. Mas briga de marido e mulher também tem violação. Também tem violência, também tem uma mulher esfaqueada, também tem uma mulher machucada, e outra, né, são as das piores. As principais violências que nós sofremos física são as piores violências de tortura, porque são com facas, armas brancas, vidros, socos, então são situações de tortura, né? Se a gente for considerar, quando a gente vê as vítimas de feminicídio, quando a gente vê os laudos da perícia, são os piores, gente. São os piores. Morreu com 20 facadas, morreu desfigurada, morreu, entendeu? Então, e outra coisa, né? Sempre nos agride no nosso feminino, né? Que ou é o útero, né? Eu já uma vez pesquisei sobre isso, com a ajuda de uma doutora da PEFOS, e a gente estava perguntando onde eram as concentrações das facadas, né? Sempre era ligada ao útero, ao peito, e ele sempre agredia muito o rosto dela, né? Para deixar ela desfigurada e tudo. Ou seja, é por isso que o feminismo existe, né? É por isso que a gente acredita na misoginia, é por isso que a gente diz que nós não somos vistas como seres humanos. Quando a gente vai olhar os homicídios dos homens, as mortes são, morreu de um tiro. Mas nós não, sempre a gente morre na penúria, né? No pouco, na grande violência, nas formas mais absurdas que existe nesse processo da violência doméstica e familiar. Então, é isso, tá? Eu tô vendo agora os 5 minutinhos, foi mal, gente, desculpa aí a vergonha, perdão. Gente, boa tarde a todos. Quem quiser alguma pergunta, manda no chat, que a gente faz aqui para Camila, tá bom? Camila, vou te falar ainda algumas coisas, bem rapidinho, antes da gente começar a ler as perguntas que foram feitas, mas é super interessante o que tu falou, porque a gente vê realmente a necessidade que a gente tem de relações saudáveis. E aí entra uma outra questão, né? O que a gente entende por uma relação saudável? Porque, de repente, quando você fala... por exemplo, essa cortada que você deu, né, do teu namorado, né, esse exemplo que você deu, dele simplesmente perguntar onde tu tá, e pelo fato dele não ir, isso começar a ser um pequeno sinal de controle, dentro das relações, muitas vezes a gente entende que isso faz parte da relação, né? É uma coisa agregada, né? Então, assim, é super interessante... a gente ouvir, porque a gente acha que é normal ter uma relação assim, se relacionar com alguém é assim, e não é. E aí, de repente, entra um turbilhão de coisas, e tudo isso é fruto de uma série de coisas. Uma coisa também que eu queria dividir, essa é a primeira iniciativa, assim, de forma pública, né, pela Prefeitura de Fortaleza, mas eu tenho um pequeno envolvimento com isso. E uma coisa que eu sempre observei, né, é que uma relação
abusiva, ela é decorrente de outras relações abusivas, ou seja, geralmente uma mulher, quando ela entra no relacionamento abusivo, ela já vem, ou é dentro de casa, ou é com um amigo. Então, o fato dela aceitar várias situações em que ela participa, é exatamente porque para ela já é comum, já é normal. Então, ela não vê nenhum problema naquilo que está acontecendo. Ciumeira de amiga, possessividade entre amizade, possessividade entre mães e filhos, pais e filhos, enfim. A forma como você realmente trata o outro, essas relações que realmente dão esse fruto, né? E aí a grande maioria mulher, né? Aí a gente acaba penando por isso, né? Aí tem a questão da força física, enfim, são várias outras questões, mas eu achei interessante essa estatística, sabe? De você, geralmente, quando você entra numa relação abusiva, você já vem de uma relação abusiva. Isso para mim é muito forte, sabe? Isso realmente ficou muito forte. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Vamos lá, a Karine pergunta se tem um setor de proteção ao homem. Não. A gente não tem uma central de proteção aos homens, não por violência, né? Porque a gente entende que os homens, eles não têm a mesma dimensão de sofrimento, né? E sofrem o nível de violência que nós mulheres sofremos, né? Então, a gente não tem uma proteção, mas a gente tem alguns setores, né, que é ligado à SAP, como, por exemplo, a gente tem um tratamento diferenciado com os nossos apenados relacionados à Lei Maria da Penha. Então, eles têm um tratamento diferenciado no sentido de uma outra formação, eles ficam num presídio mais restrito, né, que é para eles, né, assim, exclusivamente de alas para eles, né, então tem uma diferenciada, mas para os homens, não. Os homens vão ter que procurar a justiça comum e os distritos comuns, se eles se sentirem violentados, tá bom? Camila, o Francisco Nascimento, ele pergunta se existe uma violência que inclui a desvalorização da mulher no trabalho. Com certeza, né? Com certeza. É os assédios, né, gente? Assédio moral, né? Isso é uma coisa bem pesada, mas ele ele ainda é uma política que não existe uma política pública para isso, na verdade, uma coordenadoria, um status que tem de grande relevância como uma coordenadoria de política para as mulheres que trata dentro das suas premissas principais a violência doméstica. Mas existem as palestras, existem os cuidados, mas não tem esse controle ainda como a gente tem, por exemplo, uma rede de proteção. Mas eu digo muito isso para todas as mulheres: se você se sentiu violentada, denuncie. Se você acha que foi violentada, denuncie. Seja no trabalho, seja violência doméstica, abra um boletim de ocorrência. Porque talvez um delegado ou a delegada, né, nesse caso, que é atendido no distrito comum, ele possa lhe ajudar a entender se realmente, de fato, que você sofreu, né? E uma outra coisa, né, existem os nossos sindicatos também para isso, né, para nos ajudar a entender essa questão do assédio moral dentro do trabalho, né? Mas existe muito, principalmente com as mulheres, gente, é um negócio, assim, extraordinário, né? Patrão, chefe, que assedia a mulher, que fica, que traz o meu cafezinho, né? Mas tem uma outra contratação que quer pegar a xícara, mas pega até no seu sovaco se deixar, né? É bem isso. A gente sabe, a gente nota, né? A gente sabe como é que é esse processo. Camila, te agradecer. Opa, tem mais uma pergunta aqui da Karine. No caso de denúncia do homem, ele alegar que está sendo violentado por uma mulher, ela poderá responder criminalmente pela Lei Maria da Penha? Não, pela Lei Maria da Penha, não. Ela vai responder pelos crimes penais comuns, certo? E essas denúncias que ele fizer, elas serão nas delegacias comuns. O bom deixar disso tudo muito claro, gente, é que a gente sabe quando uma mulher não está fazendo uma denúncia de forma correta.
Isso é muito evidente, mas o que eu queria dizer para vocês e tranquilizar os corações para vocês, que 99% de 99,99% dos 999, dos milhões de 9 que a gente pode botar, a maioria das denúncias são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Uma apenas a gente descobriu que não é verdade. Sabe por quê? Porque tem uma narrativa de violência. A violência doméstica tem a narrativa de dor. A gente sabe quando a mulher está dizendo a verdade. Às vezes o pessoal até diz, teve uma vez que eu peguei um caso desse, que eu até partilhei com uma delegada que eu disse, eu não acho que esse caso seja verídico. Aí as meninas até ficaram brincando, tu é bruxa? Tem uma bola de cristal? Aí eu disse, não, é pelo tom, é pela forma, é como denunciou. Então a gente vai sim saber quando é verdade. Gente, nenhuma mulher quer se expor dessa forma. Nenhuma mulher quer gritar para a sociedade que está apanhando de uma pessoa que um dia ela se apaixonou, que um dia ela resolveu dividir a casa, o amor, os filhos, o sonho de construir algo coletivo. Então, isso é uma violência séria, que às vezes as pessoas minimizam, mas é uma violência séria, tá bom? 3 minutos. Camila, gratidão absurda, absurda. Muitíssimo obrigada, né? Até agradecer a dona Conceição, ela fez uma pergunta que eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes. Ela tinha perguntado como que a gente pode levar isso para as comunidades. Eu acho que mais coisas como essa, né? Porque hoje a gente está fazendo nessa esfera virtual, mas realmente acho que é um assunto para a gente levar uma roda de conversa presencial, algo mais próximo, né? E, então, assim, quero agradecer profundamente sua disponibilidade, você trazer esse tema, né, para a gente conversar. Gente, quem não esteve desde o começo, depois tem um número no chat de um WhatsApp, tá? Você pode mandar, a gente manda o link. A conversa está sendo gravada e você pode ver. Agradecer pelo convite e dizer que eu faço parte, né, de um Centro Socorro Abreu, que eu hoje estou gerente do Cuca, né, eu estou fazendo aqui trabalho aqui, inclusive tem uma presidenta mulher, né, que é a Kílvia Teixeira, e tenho muito orgulho de estar nesse espaço. Eu fiquei vibrando com a Bia, que ela, apesar do Freire estar só de férias, né, eu disse, até que enfim, mais uma mulher vai assumir, não é só a Darlene, né, porque é importante esse espaço de processo de construção e de poder de nós mulheres. E sobre as comunidades, nos convide, tá? Até o Vinícius está aqui também, que é do Instituto Viva, que é um cara que promove várias ações nas comunidades, já fui dar várias palestras com ele também, passa até depois o contato com a Bia também, se quiser. Tem uma turma maravilhosa, é um trabalho voluntário, um trabalho sério, e a gente está à disposição no Centro Socorro Abreu, aqui no Cuca, e beijo que falta 1 minuto e a Bia precisa falar. Gente, fiquem ligados, mandem para a nossa programação, semana que vem tem um monte de coisa, palestra e atividade, tá bom? Vou encerrar por aqui para não cair assim na falta de educação. Um beijo, gente, beijo. Obrigada. Obrigada, gente, muita luz para vocês, muito agradecida por tudo, viu? Só muito coração e vamos denunciar esse macho besta. Simbora. Que é o nosso partido. Beijo, tchau. Beijo, tchau.